Então, vou dar início a essa aula. Como essa é uma disciplina blended, né? O tempo de aula é mais curto. Vou pedir só para o Lenilson, né? Para você desabilitar o seu microfone. Vocês deixam o microfone desabilitado e quando vocês forem fazer uma pergunta, vocês habilitam para não dar muito ruído, certo? Pessoal, estou projetando aí na tela a aula em PowerPoint. Alguém me responde aí se está tudo ok? Tá ok? Beleza. Então tá, então já vou começar. Primeiramente, eu vou passar alguns informativos. Eu até já tinha divulgado isso. Nas semanas anteriores, as aulas foram postadas nos encontros 5 e 6. Eles estão lá no AVA, na unidade 2, sessões 2.2 e 2.3. E lá já tinha esses informativos, mas eu vou passar para vocês novamente, né? A atividade do professor valendo 1000 pontos na primeira VA vão ser os resumos manuscritos das sessões 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 e 2.3, né? Das unidades 1 e 2. Os resumos têm que ser manuscritos, certo? E no mínimo uma folha, frente e verso, né? 2 páginas por sessão, então no mínimo 12 páginas. A entrega dos resumos até dia 26 de abril. Vocês podem mandar ou por foto, por WhatsApp, ou vocês podem escanear e agrupar no arquivo PDF e mandar por e-mail, certo? Essa aí é a atividade valendo 1000 pontos. A prova da primeira VA vai ser retirada da lista de exercícios também que eu divulguei lá no AVA, né? Deixa eu pegar ela aqui. Lá nas aulas online, lista. Certo? Ela tá lá no AVA, na unidade 2, seção 2.3, que eu coloquei. Vocês já tinham baixado essa lista aí? Ela tem essa parte objetiva aqui, né? São 15 questões. Essas 12 primeiras aqui foram tiradas do texto mesmo, do livro do AVA. Aí eu coloquei 3 questões objetivas aqui de concurso e do ENARD, ó, um pouco mais trabalhosas aqui para vocês. E no final, a questão de cálculo, né? A questão de cálculo aqui, que é analisar esse circuito elétrico. Certo? Nas próximas aulas a gente vai, vou deixar vocês resolverem durante a semana, a gente já vai resolver também exercícios dessa lista, certo? Hoje a gente já vai resolver um exercício também. Alguma dúvida aí quanto aos informativos? Ou tá tudo ok? Tem algum grupo dessa matéria? Eu fiz um grupo de WhatsApp, mas são os alunos de todas as matérias, aí as informações gerais eu deixo lá. Você manda um WhatsApp para mim que eu te Poxa, mando. depois eu vou pegar naquela parte lá e te envio. Ah, Primeira aula que eu aí, tô ó. assistindo, na verdade. Ah, tá bom. Aí você anota aí o WhatsApp, você pode me mandar uma mensagem que eu peço para te. Eu te mando o convite do grupo. E também quem não está no grupo é bom, porque é uma forma mais rápida, né, de comunicação. Eu vou passar aí a teoria rapidamente, né, os pontos principais que vocês têm que destacar nos resumos de vocês, né, e vou partir logo para o exercício daqui a pouco, né, que eu acho que é a forma mais
mais adequada de entender essa parte aí, de circuitos elétricos. Na unidade 1, né, nas seções 1.1, 1.2, 1.3, a gente viu aí leis e teoremas de circuitos elétricos. Naquela única aula presencial que eu tive com vocês, eu comecei a passar uns conceitos básicos, né? A gente já ia finalizar essa parte dos conceitos básicos, vocês tinham visto também um pouco com o outro professor, né? Mas isso aqui tem que estar no resumo de vocês, ó. Isso aqui é fundamental na parte de eletricidade, né? A lei de Ohm, né? V igual a IR, né? RI. A lei de Kirchhoff para as correntes, né? O somatório das correntes num nó é igual a zero. Lembrando que nó é um ponto de 3 ou mais componentes de circuito, né? Uma conexão de 3 ou mais componentes. E a lei de Kirchhoff das tensões, né? O somatório das correntes de uma malha tem que ser igual a zero, né? Malha é todo percurso fechado de circuito. Aí também temos o teorema da superposição, que é uma maneira de analisar circuitos elétricos, né? Com mais de uma fonte. Aqui a gente tem um circuito com duas fontes, uma fonte de tensão e uma fonte de corrente. Como o próprio nome já diz, né? Eu vou analisar fonte por fonte e depois eu vou superpor as duas análises, né? O que eu faço? Quando eu vou analisar uma determinada fonte, o que eu faço com as fontes restantes? Se for fonte de corrente, como está aqui, ela substitui por um circuito aberto. Ó, você vai apagar ela do circuito. Quando você vai fazer a análise de uma determinada fonte, se as fontes restantes forem fontes de tensão, como está aqui, ó, você substitui por um curto-circuito. Certo? Então, esse aqui é no que consiste o teorema da superposição. Esses dois teoremas aqui, ó, também são teoremas utilizados na resolução de circuitos, né? Teorema de Thevenin e teorema de Norton. Né? Aqui a gente tem um circuito complexo e aqui a gente tem uma carga. Eu retiro essa carga, pego o restante do circuito, ó, e substituo. No caso de Thevenin, ó, uma fonte de tensão em série com a resistência. No caso de Norton, uma fonte de corrente em paralelo com a resistência. Como que eu calculo essa resistência aqui? Ó? Resistência de Thevenin e de Norton é a mesma regra. Retiro a carga, deixo esses terminais aqui em aberto, curto-circuito as fontes de tensão e abro as fontes de corrente. E calculo o resistor equivalente aqui, ó, visto dos terminais AB. Para calcular a tensão de Thevenin, volta à fonte e calcula a tensão dos terminais AB em aberto. E para calcular a corrente de Norton, volta todas as fontes, curto-circuito o terminal AB e calcula a corrente que passa pelo terminal AB curto-circuitado. Certo? Esses aí são os procedimentos para o teorema de Thevenin e Norton. E para o teorema da transferência máxima de potência, ó, você substitui o circuito por um circuito Thevenin, ó, e a resistência de Thevenin tem que ser igual à resistência da carga. Essa aqui que é a regra. Certo? Isso aí é os pontos mais importantes aí da unidade 1, que tem que constar aí no resumo de vocês. Certo? E da unidade 2, né, aí é uma continuação aí, né, com métodos de analisar circuitos, né. Você tem aí a análise de nós, a análise de Marner e transformação também, né, cada um numa unidade. Eu vou falar aqui rapidamente sobre os métodos e daqui a pouco a gente vai resolver um exercício numérico, certo? Que eu acredito que vocês vão entender melhor. Vamos começar aqui com a análise de nós. Para fazer a análise de nós de um circuito, ó, eu uso a lei de Kirchhoff para as correntes. O somatório das correntes no nó tem que ser igual a zero. Como que eu vou analisar o circuito? Então, aqui eu tenho um circuito com uma fonte de corrente, resistores aqui R1, R2, R3, R4, R5, e eu tenho que analisar, achar todas as correntes e as tensões em cima dos resistores, todas, né, do circuito. Na análise de nós, o que eu faço? Primeiro eu detecto os nós. Nesse circuito aqui eu tenho 4 nós, ó. Aqui é um nó, é um ponto de encontro, ó, de 3 componentes, ó. A fonte, esse resistor R2 e o resistor R4. Aqui também tem um nó, ó. Está conectado à fonte, o resistor R1 e o resistor R5. Mais um nó, R2, R3 e R4. E aqui um último nó, ó. R3, R4 e R5. Aqui, né? R1, R2 e R3.
corrigindo. Então, 4 nós. O primeiro passo é para um nó de referência. Eu coloquei aqui o nó de referência que tem 0 volts. E a partir desse nó de referência, eu vou calcular as tensões nos nós. Chamei esse aqui de V1 nó 1, V2 nó 2 e V3 nó 3. Se eu tiver a tensão nos nós, eu tenho a diferença de potencial entre os pontos. Então, eu tenho a tensão nos resistores. Então, em cima do resistor R1, se eu considerar que a corrente está nesse sentido, eu tenho uma queda aqui, V1 menos V2. Então, o Vzinho 1, né, a tensão no resistor 1 vai ser a tensão no nó 1 menos a tensão no nó 2. Em cima do resistor 2, V2 menos 0, que é o nó de referência. Então, V2. Em cima do resistor 3, V2 menos V3. E em cima do resistor 4, no sentido da corrente, V3 menos 0, V3. Em cima do resistor 5, V1 menos V3. Então, se eu descobrir as tensões nos nós, eu consigo descobrir as tensões nos resistores. Se eu tenho a tensão no resistor, pela lei de Ohm, eu tenho a corrente. V é igual a RI e I é igual a V sobre R. Para determinar as tensões nos nós, porque com elas eu consigo analisar todo o circuito, o que eu vou fazer? Usar a lei de Kirchhoff para as correntes. Somatório das correntes no nó igual a 0. Você pode usar essa convenção de sinal ou essa. A gente vai usar a de cima. Quando a corrente estiver entrando no nó, é positivo. Quando ela estiver saindo do nó, é negativo. Então, aqui eu estou no nó 1. Como é uma fonte de corrente, essa corrente está entrando, chamei ela de Izão, vai ser mais Izão. Como a corrente Izinho 1 está saindo, menos Izinho 1. A corrente Izinho 5 está saindo, menos Izinho 5. Então, montei aqui a equação do primeiro nó. Aí aqui eu só fui trabalhando ela, eu multipliquei por menos 1, para deixar ela mais organizada aqui, e fui substituindo aqui, O Izinho 1 eu substituí por esse valor aqui, Vzinho 1 sobre R. O Izinho 5 por Vzinho 5 sobre R. E aqui eu peguei os Vzinhos, e substituí pelos Vzões, O Vzinho 1 é V1 menos V2, e o Vzinho 5, V1 menos V3. Arrumei ela aqui, e essa daqui é a equação do primeiro nó. Isso eu fiz para todos os nós, No nó 2, a mesma coisa, tá chegando, I2, I1, mais I1, menos I2, menos I3. Substituir aqui os valores dos Is, né? E no valor dos Vzinhos eu substituí as tensões nos nós, tem a segunda equação. E fiz a mesma coisa no nó 3, Nó 3, está chegando aqui, Izinho 3, está saindo Izinho 4, menos Izinho 4, e está chegando Izinho 5. Substituir aqui os valores de Izinho, da lei de Ohm, e substituir aqui os valores do Vzinho da diferença de potencial, ficou as tensões nos nós. Se eu pegar essas 3 equações aqui, eu vou ter 3 equações com 3 incógnitas. Resolvendo esse sistema aqui, eu vou ter V1, V2 e V3. Com esses 3 valores, eu consigo achar todas as tensões nos resistores e todas as correntes dos resistores. Certo? Dúvidas aí? Tudo ok? Pode seguir? Pode seguir. Agora vamos falar um pouco, Então você tem que contemplar tudo isso no seu resumo, né? Aqui eu fiz um exemplo, um exemplo prático, mas lá no texto tem toda a teoria desse método de análise aí. Já na análise de malhas, né? Eu vou usar a lei de Kirchhoff para as tensões, O somatório das tensões na malha é igual a 0. Aqui só tem um errinho aqui, Aqui não é fonte de corrente, aqui é fonte de tensão, Depois vocês corrijam lá no material de vocês. Aqui é uma fonte de tensão, um V. Certo? Professor, Pode perguntar. e você já tinha, fora aquela aula presencial, você tinha passado algum outro vídeo? Eu passei, deixa eu colocar aqui só. Eu passei
eu tinha disponibilizado no AVA, na unidade 2, seção 2.2 e 2.3, os slides, né? Eles estavam com pequenos vídeos, mas foi só isso, e eram coisas muito rápidas, Porque certo? assim, eu não sei se o restante da turma tá tendo a mesma dificuldade, mas só com aquela base que a gente, com aquela aula que a gente teve lá, tô Hum, entendendo praticamente nada. Vou ser bem sincero, assim, eu é, vou. realmente, assim, tem uma coisa dessa disciplina. Primeiro, ela é blended, né? Circuitos elétricos não poderia nem ser uma matéria blended. E agora a gente está com essa questão aí de não ter aula presencial. É porque assim, Como ela é uma matéria. É, na aula presencial que a gente teve lá, assim, você aham. passou fórmulas, questão sobre lei de Ohms, essas coisas, coisas bem básicas mesmo, entendeu? Assim, a gente já tá num nível. Ah, Hoje, o que você está passando hoje, assim, eu particularmente eu não sei nem como que eu vou conseguir chegar nessa análise de malha aí, porque eu não tenho base para fazer o que você está passando agora, entendeu? hum. Eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar isso aqui, porque como aconteceu essa questão aí do coronavírus e as aulas agora são online, o que que aconteceu? A gente teve uma reunião, né, lá inicialmente, né? E qual foi o procedimento? Para a atividade do professor valendo 1.000 pontos, vocês vão ter que fazer o resumo. É complicado, porque como você está falando, tem muita coisa que vocês precisam da base. Às vezes vocês vão ler o livro e também ter dificuldade, né? Mas a primeiro passo vai ser esse, sentar e ler o livro e fazer o resumo. Aí muita coisa vai surgir, dúvidas e tudo mais. Eu estou aberto a elas e tudo. Então não tem alternativa, tem que ser por aí. Na questão da Beleza. prova é a questão da lista, né? A gente vai resolver a lista e a prova vai ser baseada nessa. Vocês também não vão ser prejudicados. A questão é o aprendizado mesmo, né? Aí a alternativa é vir aqui pelas aulas. O que vai acontecer? Hoje eu vou passar essa aula, vou passar esses tópicos, aí eu vou passar o exemplo. Aí vocês podem até me falar se o exemplo está muito avançado, se vocês querem que eu retroceda, faça exemplos mais simples antes desses exemplos aqui, ou se já está bom, certo? Eu vou finalizar aqui e a gente abre para debater isso, pode ser? Beleza, então. Então tá. Então vamos lá. Na parte de malhas, né? Deixa eu só finalizar aqui, ó. Malha todo percurso fechado. Então aqui eu tenho, ó, 3 malhas, ó. Chamei essa aqui malha 1, malha 2 e malha 3. E estabelecer aqui sentidos nas correntes das malhas. As correntes que passam nos resistores, ó, é o balanço das correntes nas malhas. Por exemplo, a corrente que passa aqui no resistor R1, ó, como essa corrente está girando essa malha aqui, ó, nesse sentido aqui, ó, I1 menos I3, que é a que está passando aqui, ó, I1 menos I3. Izinho 2, ó, vai ser o balanço dessa daqui, ó, I1, essa aqui como está descendo, mais I2, ó, I1 menos I2, né? Nesse sentido aqui, menos I2. Izinho 3, que está passando aqui, ó, I2 menos I3, ó, que está passando em cima. AI4, que desce aqui nesse resistor, vai ser a própria I2, ó. Tá girando aqui. E a I5 que passa aqui vai ser a própria I5. Isão 5, certo? Se eu tenho as correntes que passam nos resistores, ó, R1, R2 e R3, R4 e R5, ó, com a lei de Ohm eu tenho a tensão. Então eu consigo calcular a corrente de tensão em todos os resistores. Usando o somatório das tensões na malha, ó, eu consigo achar as equações das 3 malhas. Ó. Vamos ver como que a gente vai fazer isso aqui. Vamos escolher uma convenção de sinal. Ó. Quando tiver elevação de tensão, ó, positivo. E queda de tensão negativa. Vamos usar essa de cima aqui. Ó. Então, ó, se entrar pelo negativo, sinal é mais. Se entrar pelo positivo, sinal é menos. Ou elevação de tensão entrando pelo positivo menos, entrando pelo negativo menos, entrando pelo positivo mais. Deixa eu corrigir, a gente vai usar essa de baixo aqui, eu usei essa de baixo. Quando eu estou entrando pelo negativo, menos. Quando eu estou passando pelo positivo, mais. Então, se eu girar aqui em torno da malha 1, ó, vai ficar, ó, menos V, lembrando que aqui não é fonte de tensão, ó. Entrar pelo negativo, menos V, mais Vzinho 1, mais Vzinho 2.
Viram aqui, ó. Se eu pegar esses Vzinho aqui, ó, e substituir aqui, ó, vai ficar, ó, menos Vzão mais Rzinho 1, R1, Izinho 1 mais R2, Izinho 2. Se eu pegar os valores de Izinho, ó, Izinho 1 e Izinho 2, vai ficar tudo em função das correntes nas malhas, ó. Certo? Isão 1, Isão 2 e Isão 3. Eu venho aqui e arrumo ela. Vou fazer a mesma coisa na malha 2, ó. Pelo sinal de entrada, ó, menos Vzinho 2, mais Vzinho 3, mais Vzinho 4, ó. Menos Vzinho 2, mais Vzinho 3, mais Vzinho 4. Substitui aqui, ó, no lugar do V, R vezes I, e no lugar do Izinho, as correntes das malhas, ó. Aí vai ficar, ó, arrumando ela, ó, em função de Isão 1, Isão 2 e Isão 3, as correntes das malhas. E a mesma coisa da malha 3, ó. Menos Vzinho 1, mais Vzinho 5, menos Vzinho 3, ó. Vzinho 3, menos Vzinho 1. Substituindo os valores aqui, ó, das tensões e nas correntes dos resistores em função das correntes nas malhas, ó, eu tenho a terceira equação. Então, eu tenho, ó, 3 equações e 3 incógnitas, Isão 1, Isão 2, Isão 3. A hora que eu resolvo isso aqui, jogando aqui, eu acho todas as correntes e todas as tensões, certo? Esse aí é o tema da seção 2.2. Para fechar a unidade 2 aí, ó, para vocês fazerem um resumo de vocês, ó, a gente tem na seção 2.3 a transformação de circuito de estrela para triângulo, ó. Então aqui, ó, eu tenho o circuito triângulo, eu tenho uma configuração triângulo, ó, resistor R1, R2 e R3, e aqui uma configuração estrela, ó, RA, RB, RC. Eu posso transformar de uma para outra. Para converter de triângulo em estrela, eu vou usar essas fórmulas aqui, ó. Então, eu tenho R1, R2 e R3. Se eu quiser transformar em RA, RB e RC, ó, eu uso essas fórmulas aqui. Se todos os valores forem iguais, ó, a resistência em estrela é a triângulo sobre 3. Para transformar de estrela para triângulo, ó, as fórmulas são essas aqui, ó. Se eu tiver RA, RB e RC para achar R1, R2 e R3, eu substituo aqui, ó. Se os valores forem iguais, ó, a resistência em triângulo é igual a 3 vezes a resistência em estrela. Certo? Pessoal, dúvidas aí? Eu sei que foi muita informação em um tempo muito exíguo, mas já é, assim, uma ideia para vocês fazerem um resumo, né? Porque vocês vão ter que ler os 6 capítulos aí para fazer os resumos e aí também vão começar a surgirem algumas dúvidas. Beleza? Pode continuar. Positivo. Agora eu queria que vocês prestassem bastante atenção no exercício, porque agora tem números, né? Então acho que vai ficar mais fácil. E também o seguinte, né? No fim da aula eu quero que vocês me digam se está muito avançado, vocês querem que a gente faça exercícios mais simples na próxima aula. E também já deem uma estudada nesse aqui que eu vou ensinar para vocês e já tirem as dúvidas para a próxima semana. Vou começar aqui, ó. Então, é até um pouco parecido com o exercício que está na lista, né? Já para vocês irem treinando, né? Vamos analisar o circuito elétrico, esse circuito elétrico aqui. Então, aqui você tem uma fonte de tensão de 10, uma fonte de tensão de 5, resistores de 2, 6 e 4 ohms. Como que a gente pode resolver ele, né? Tem várias técnicas, né? Aqui eu vou mostrar pelo método das malhas e pelo método dos nós, né? Para analisar um circuito, o que eu quero? Eu quero achar as correntes que passam nos resistores. Vou chamar a corrente que passa aqui no resistor de 2 de I1, Izinho 1, no resistor de 6 de Izinho 2 e no resistor de 4 de Izinho 3. O sentido delas eu não sei de antemão, né? Eu vou arbitrar esses sentidos. Se a resposta der positiva, o sentido está ok. Se a resposta der negativa, significa que o sentido real é contrário ao sentido que eu adotei. E aqui também, ó, no sentido da corrente, sempre tem queda de tensão no resistor, então é sempre do mais para o menos, ó. Então, a queda de tensão em cima do resistor de 2 é V1, a tensão em cima do resistor de 6 eu chamei de Vzinho 2, e a tensão em cima do resistor de 4 de Vzinho 3. Então, o objetivo do exercício é calcular Izinho 1, Izinho 2 e Izinho 3, Vzinho 1, Vzinho 2 e Vzinho 3. Certo?
Para fazer a análise, né? Vamos ver aqui. Se a gente for fazer a análise de malhas, ó, eu tenho duas malhas. Malha 1 e malha 2, ó. São dois percursos, ó. Se eu for fazer a análise de nós, ó, eu tenho 4 nós. Isso aqui é um nó. Isso aqui tudo é um nó, ó. Nó 1, né? Um nó. Está ligado aqui à fonte de 10, ao resistor de 6 e ao resistor de 4. Esse aqui, ó, não é bem considerado... Está ligado ao resistor, à fonte de 10 ao resistor de 2. Tecnicamente, um nó, né? Ele é um ponto de encontro de dois elementos, mas aqui a gente vai chamar ele de V1, que a gente precisa dessa tensão nesse nó. Aqui o nó 2, vou chamar de V2, e aqui o nó 3, vou chamar de V3. No método dos nós, eu tenho que colocar um terra. Geralmente eu coloco ele aqui, ó, que vale 0 volts. Então, se eu fizer malha, eu tenho essas duas malhas. Se eu fizer nó, ó, eu tenho esses 3 nós. Vou começar então pela malha. Tá vendo, ó? Então, aqui eu tenho a malha 1 e a malha 2. Né? E aqui as quedas de tensão que eu arbitrei, lembra? Ó, mais ou menos V1, mais ou menos V2 e mais ou menos V3. Vamos começar a analisar aqui, usando a análise de malhas. Né? Primeiro, o que é a tensão? Resistência vezes a corrente. Ó. Então, V1 é igual a 2 vezes I1, V2 é igual a 6 vezes I2, aqui. E V3 é igual a 4 vezes I3. V é igual a RI. E agora vamos usar aqui, ó, o balanço das correntes nas malhas. Ó. Essa corrente aqui está girando dentro dessa malha. Ó. Então, na hora que ela está girando, ela passa aqui, ó, o que eu concluo? Que o Izinho 1 é igual ao Izão 1. Izinho 1 é igual a corrente que passa na malha 1. Já a corrente Izinho 2, ó, ela está no meio das duas malhas. Então, ela é um balanço delas. Ó. É o Izão 1, que passa aqui, menos o Izão 2, que passa ao contrário. Ó. Izão 1 menos Izão 2. E a corrente Izinho 3, ó, é a corrente na malha 3. Ó. Tô girando aqui, vai descer aqui. Ó. Izinho 3 é o Izão 2. E agora eu vou usar ó, o somatório das tensões na malha é igual a 0. Ó. Vamos colocar o sinal de entrada. Ó. Então vai ficar quanto? Ó? Menos 10 mais Vzinho 1 mais Vzinho 2. Aqui. Substituindo aqui, ó, Vzinho 1 é 2 e 1 e Vzinho 2 é 6 e 2. E substituindo aqui, ó, o Izinho 1 é o Izão 1 e o Izinho 2, ó, Izão 1 menos o Izão 2. Vou tirar aqui do parênteses, ó, ficar menos 10, mais 2 Izão 1, mais 6 Izão 1, menos 6 Izão 2 igual a 0. Agora eu vou juntar aqui, ó, 2 mais 6, 8, menos 6 e 2, vou passar para o lado de lá, é igual a 10. Então, essa aqui é a equação da malha 1. Vou fazer a mesma coisa para a malha 2, ó. Vou girar ela aqui e vou entrar, ó, pelo sinal de entrada, ó. Mais 5, mais 4 vezes 3, né, que é o V2, ó, mais V3, 4 vezes 3, menos o V2, ó, menos o V2, que é 6 e 2. Vou pegar o Izinho 3 e Izinho 2 e substituir pelas correntes nas malhas, ó. Izinho 3 é o Izão 2 e o Izinho 2 é o Izão 1 menos o Izão 2. Tirar dos parênteses aqui, ó, menos 6 e 2, menos com menos dá mais, ó, mais 6 e 2. Então vai ficar ó, menos 6 e 1, mais 4, mais 6, mais 10 e 2, passo 5 para cá, menos 5. Ó. Então eu tenho a equação da malha 1 e a equação da malha 2. Agora é só resolver, ó, duas equações com duas incógnitas. Ó. Então vai ficar, ó, 8 e 1 menos 6 e 2 igual a 10. E menos 6 e 1 mais 10 e 2 igual a menos 5. Agora é só resolver o sistema. Ó. Se eu multiplicar a linha 1 por 6 e a linha 2 por 8 e somar, ó, vai ficar ó, 48 e 1 menos 36 e 2 igual a 60 e menos 48 e 1 mais 82 igual a 40. Corto esses dois, ó. Menos 36 mais 80, 44. 60 menos 40, 20. Isolando aqui o I2, ó. 20 sobre 44 dá 5 sobre 11, é o 0,45 amperes, é a corrente da malha 1. Substituindo aqui ó, nessa equação, ó, 8 vezes 1 menos 6, o I2 vale 5 sobre 11, ó. Substituindo aqui, eu coloquei em fração, né, para arredondar só no final, vai ficar 8 e 1
Menos 30 sobre 11 é igual a 10. Passo isso aqui para cá. 8 e 1, 10 mais 30 sobre 11. Tiro o mínimo. 100 mais 30 sobre 11. 140 sobre 11. Passo 8 para cá. 140 sobre 88. Simplifica 35 sobre 22. Ó, o L1,59. Como eu tenho o I2, Isão 2 e Isão 1, as correntes nas malhas, ó, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Ó, se eu tenho as correntes nas malhas, eu tenho as correntes nos resistores. Olha lá, ó. O Izinho 1, a corrente que passa aqui, ó, é 1,59. O I2 vai ser a diferença, ó, 35 sobre 22 menos 5 sobre 11, que vai dar 1,14. Passa aqui. E o Izinho 3, 0,45. Passa aqui. Como eu tenho os izinhos, as correntes com lei de Ohm, ó, eu tenho a tensão V1, que é RI, ó, 2 vezes I1, que dá 3,18. 6 vezes I2, que dá 6,82. E o I3, ó, 4 vezes Izinho 3, que dá 1,82. Então aqui eu finalizo o exercício. Ó, tem todas as correntes e todas as tensões dos resistores. Certo? Alguma dúvida? Ficou bem entendido esse exercício? Qual que está o nível de dificuldade? Falem aí. Até aí tudo bem. Ficou bem explicado? Esse aí está lá no Aba, eu vou disponibilizar também no grupo para vocês. Acho que quando vem um exemplo com números, melhora, né? Fica mais bem compreendido. Positivo. Certo? Então, para finalizar, então, agora eu vou fazer ela como um nó. Análise de nós. Pode ser alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma observação aí? Quer tirar alguma dúvida desse exemplo da malha? Agora eu vou fazer o mesmo exercício, só que usando a análise dos nós. Né? Então, pela análise de nós, a gente viu, né? Tinha 4 nós, um eu usei como referência 0 volts. E eu preciso achar aqui a tensão V1, a tensão V2 e a tensão V3. O objetivo, como a gente sabe, né, é o mesmo, né? Encontrar as correntes e tensões em cima dos resistores. Vamos seguir aqui. Primeira coisa, né? As correntes por lei de Ohm é o quê? Ó, se V é igual a I, I é igual a V sobre R. Então, o Izinho 1 vai ser Vzinho 1 sobre 2. O Izinho 2 vai ser o Vzinho 2 sobre 6. E o Izinho 3 vai ser o Vzinho 3 sobre 4. Né? V é igual a RI, I igual a V sobre R, da lei de Ohm. Pela diferença de potencial, eu consigo achar as tensões. Ó. A tensão V1, que está em cima do resistor de 2, ó, é a queda de tensão aqui, ó, V1 menos V2. Vzão 1 menos Vzão 2. As tensões nos nós. O Vzinho 2, ó, vai ser Vzão 2 menos 0. Que aqui eu coloquei como 0, então vai ser Vzão 2. E o Vzinho 3, ó, que está em cima do resistor de 4, vai ser ó, Vzão 3 menos 0. Ó. No sentido da corrente tem queda de tensão. Ó. Vzão 3 menos 0, que vai ser o Vzão 3. O Vzão 1, eu já sei o valor dele. Ó. Se aqui é 0, aqui é o potencial mais baixo da fonte. E aqui a fonte vale 10, e aqui é o potencial mais alto da fonte, ó. Então o Vzão 1 vale 10, ó. Vzão 1 menos 0 é igual a 10. Então o Vzão 1 eu já tenho, ó. Esse valor vale 10 volts, que é o valor da fonte. Já aqui, ó, eu tenho uma relação entre V2 e V3, ó, Vzão 2 e Vzão 3, ó. Entre eles tem uma fonte. Então, como aqui, ó, é o mais positivo, o V2, e o V3 é o mais negativo, ó, a diferença de potencial entre os dois vai dar 5. Então, ó, V2 menos V3 dá 5. Se eu isolar o V3, ó, vai ficar ó, V2 menos V5 é igual a V3, então V3 é V2 menos 5. Se eu jogar aqui, ó, então Vzinho 1 vale 10 menos V2, ó, 10 menos V2. O Vzinho 2 vale o próprio V2, Vzão 2. E o Vzinho 3 vale o Vzão 3, que é V2 menos 5. Então, ficou tudo em função do Vzão 2. Se eu usar, ó, lei de Kirchhoff para as correntes, ó, somatório das correntes do nó igual a 0, eu consigo achar o Vzão 2, ó. Porque aqui, ó, vou fazer aqui no nó 2. Está chegando essa corrente, quando estiver chegando, eu vou colocar positivo. Ó. Então, mais Izinho 1, essa está saindo menos Izinho 2, e essa está saindo menos Izinho 3.
Como a gente viu aqui no slide passado, ó, a gente tem os valores de Izinho 1, Izinho 2 e Izinho 3. V1 sobre 2, V2 sobre 3 e V3 sobre 4. V1 sobre 2, V2 sobre 3 e V3 sobre 4. Se eu pegar aqui as diferenças de potencial, ó, o Vzinho 1 é 10 menos V2. Tá aqui. O Vzinho 2 é o Vzão 2. E o Vzinho 3 é Vzão 2 menos 5. Ó. Vzão 2 menos 5. Pronto, ó. Uma equação com uma incógnita, que é o V2. Tirei dos parênteses, ó. Tirei dos parênteses, deixei o V2 de cá e os números de lá. Tirei o mínimo, ó. 12 dividido por 2, 6 vezes 1, menos 6V2. 12 dividido por 6 dá 2 vezes V2 menos V2. 12 dividido por 4 dá 3 vezes V3 menos V3. Menos V2. A 12 dividido por 2, 6 vezes 10, menos 60. 12 dividido por 4, 3 e 5, 15. Então vai dar menos 11 sobre 12V2 é igual a menos 75 sobre 12. Corta. 11V2 é igual a 75. V2 é 75 sobre 11, que é 6,82. Ó. Descobri a tensão em cima desse nó. Voltando lá, ó. Como V3 é V2 menos 5, V3 vai ser, ó, 75 sobre 11 menos 5, vai dar 20 sobre 11, dá 1,82. E jogando lá, ó, como eu já sei o valor de V1, que é 10, V2, 6,82, e V3, que é 1,82, ó, jogando aqui, ó, eu consigo descobrir, ó, as tensões em cima do resistor 1, resistor 2 e resistor 3. Vzinho 1 vai dar 3,18, Vzinho 2, 6,82 e Vzinho 3, 1,82. Os mesmos valores que eu tinha achado, ó, na análise de malhas. Então, não importa a análise, o valor que você vai achar é sempre o mesmo, certo? Para terminar aqui, como você tem as tensões dos resistores, para achar a corrente é só pegar V sobre R, ó. Então, Izinho 1 vai ser 1,59, Izinho 2, 1,14, Izinho 3, 0,45. São os mesmos valores que a gente achou aqui, ó, quando fez a análise de malha. 1,59,14, 0,45. Para finalizar aqui, ó, esse exemplo, vamos calcular a potência. O que é a potência? V vezes I, né? Então, pegar só a tensão e multiplicar pela corrente nos resistores, ó. Nesse resistor aqui, nesse resistor de 2, 506. No resistor de 6, 775. E no resistor de 4, 0,83. Essa fonte aqui, ó, como a corrente 2 deu um valor positivo, o sentido dela é esse aqui mesmo. Como ela vai do mais para o menos, essa fonte aqui, ó, é consumidora de energia. Ó. Com queda de tensão, apesar dela ser uma bateria, ela está consumindo energia, ela está sendo carregada, essa fonte aqui. Ó. Então, ela também é consumidora. Ó. Se eu pegar aqui vezes I, ó, 5 vezes 3, 2,27. Se eu somar todas as potências consumidas no circuito, ó, dá 15,91. A fonte que fornece energia para esse circuito é essa daqui de 10, ó. Tanto que se eu multiplicar 10 vezes a corrente 2, ó, melhor, 10 vezes a corrente 1, né, que é a que passa aqui, essa corrente que passa aqui, ó, vai dar 15,91. A potência fornecida pela fonte tem que ser consumida pelos elementos do circuito, ó, pelos 3 resistores e pela fonte que está sendo carregada. Certo? Pessoal, o que eu tinha preparado para a aula de hoje era isso aí. Agora eu estou aberto a dúvidas, né? Eu quero saber como que foi a aula, se o som tá bom, se vocês têm alguma dúvida em algum dos informativos, certo? Todo mundo tem a lista? Já tem essa lista aí? Então, o primeiro passo é vocês entrarem no livro do AVA, fazerem os resumos, né, dos 6 capítulos, que vale nota, partir aqui para a lista, ó, e a gente começar a tirar as dúvidas. Certo? Tá vendo? Ó? O exercício que eu passei para vocês fazerem é bem parecido com o que a gente fez aqui. Ó. 2 fontes, os resistores, pode fazer por malha ou pode fazer por nó também. Acho que por malha fica mais fácil. Certo? Alguma dúvida? O exercício está muito complexo? Como que tá?
Vocês querem Tranquilo. Volte, faça exercícios mais simples, ou ficou bem explicado? Tá tranquilo, Leandro. Tá tranquilo? Deixa eu descartar aqui. Deixa eu pôr. Não, então tá certo. Deixa eu ver quem tá aqui na sala. Ah, não, tá. Então o número até. Tá tranquilo então? Então, pessoal, Tranquilo. o encontro de hoje era esse. Então, eu vou continuar nessa mesma linha, então. Aí, como essa parte teórica a gente já passou aí, então eu vou fazer nas próximas aulas exercício, do jeito que eu estou fazendo aqui. Eu ponho o circuito e a gente resolve. Eu vou explicando para vocês os passos aí da resolução dele. Leandro, Certo? Pode falar. Leandro, boa noite. Esse exercício aí que você passou aí é para entregar junto com o resumo? Não, o exercício não precisa entregar. É só para vocês treinarem mesmo. A prova vai ser baseada nessa lista. Sim, em função dessa questão de ter aula presencial e tudo, o que foi passado? Para a gente elaborar essa lista e a prova ser baseada na lista. Eu vou tirar exatamente da lista a prova. Então, ela é para estudar e tirar dúvida, né? Certo. Certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Essa aula está lá no AVA também. Disponibilizei ela lá, esse PDF. O PDF do Por mim tá PowerPoint. tranquilo. Então, beleza. Não, então tá. Então, pessoal, é isso, né? Certo. Então, bons estudos aí para vocês e a gente se encontra na semana que vem. Essa aula vai ser toda terça, 9h30 da noite. Leandro, o Beleza. resumo é para fazer em qual dos capítulos? O resumo capítulo seção 1.1, 1.2 e 1.3 e 2.1, 2.2 e 2.3. Ah, ok. Obrigado, então. Os 6 capítulos das duas. Certo. Anotem aí, ó. Certo? É o que tá aí no. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, 2.1, 2.2, 2.3. Ó, não esqueçam que os resumos têm que ser manuscritos, ó, pessoal. Já aproveitem, vão fazendo o resumo e já vão resolvendo a lista, a parte de teoria da lista, porque você já tá lendo o capítulo, fazendo o resumo e já resolve a lista. Certo, pessoal? Então, certo, pessoal? Então, eu já vou terminar a gravação aqui. Ah, deixa eu só fazer mais uma observação. Essa aula vai ficar gravada, né? Ela vai ficar gravada para vocês, ela fica disponível aí para vocês assistirem no horário que vocês quiserem, né? Se algum aluno entrou depois, ou se quiser assistir depois, ela tá aí, tá certo? Então, eu vou me despedindo aqui. Boa noite para vocês e até semana que vem.